Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 10 de abril de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Hoje é o nosso estudo de número 36. Rogamos que o nosso Senhor Jesus possa nos inspirar e nos conduzir em mais esse trabalho. A nossa irmã Maria Luísa irá fazer a recapitulação. Bom, nós estamos então na casa de uma família e o Calderaro com o André chegaram e se depararam com uma cena muito bonita. O pai, a mãe e um rapaz fazendo evangelho e orando ali, pedindo até por outras pessoas. E eles ficaram assim muito felizes com aquilo. E o Calderaro diz, olha, esse casal possui mais filhos, mas eles não participam, apenas esse rapaz participa, o Marcelo. E ele diz, porque ele já é portador de sentimentos muito elevados, que ele está na trilha do bem, mas que ele está ainda num resgate, porque em vidas anteriores ele foi um homem muito poderoso, tratou muito mal as pessoas que conviviam com ele e angariou por conta disso muitos obsessores, sofreu muito no mundo espiritual, voltou, reencarnou várias vezes e foi então aliviando seus débitos. Ele agora é um rapaz assim com pensamentos muito elevados. E o Calderaro inclusive disse, olha, a situação aqui é diferente. Naquele outro era um atendimento de uma criança, que tinha 2 obsessores ali, era uma coisa realmente muito pesada. Aqui não, por quê? Porque esse rapaz ele já está no caminho do bem, embora ele ainda tenha problemas. Lembram que ele tem problemas de ataques de epilepsia, ele tem convulsões, mas ele já está no caminho do bem. Então o Calderaro explicou, falou tudo isso e agora a nossa irmã Conceição vai então no miudinho nos explicar melhor. Então o Calderaro leu e nós vamos comentar. Certo, então não precisarei de esclarecer que Marcelo, essa é a voz de Calderaro, que o nosso irmão Augusto leu a semana passada. Nós iniciamos o comentário e paramos, então vamos dar continuidade no comentário. Não precisarei de esclarecer que Marcelo se entretém com os pais. Possui outros irmãos que ainda não se afinam com a sagrada missão do casal, porque só quem faz o evangelho no lar é ele, o pai e a mãe. Os outros irmãos não participam disso, mas não deixa de ter a utilidade desse evangelho no lar. Ele, porém, é portador de sentimentos elevados e generosos. Tem, como quase todos nós, um pretérito intensivamente vivido nas paixões e excessos de autoridade. Exerceu outrora enorme poder de que não soube usar em sentido construtivo. É aquilo que a gente sempre costuma falar. Temos que entender que a nossa condição social, a nossa condição profissional, a nossa condição acadêmica, tudo isso são recursos divinos para o nosso progresso. A gente costuma ver assim como merecimento, como mérito. Jesus, é um mérito, fulano tem isso, fulano tem aquilo. Não, são empréstimos, Até a saúde do corpo é um empréstimo divino. Se nós não soubermos aproveitar isso para o nosso progresso espiritual, ele tira. São a história dos talentos. Então todo esse manancial, isso é recurso pedagógico para o meu aprimoramento, entendeu? Se eu não uso, então é o caso dele, ele teve uma condição, uma encarnação de poder e ele não soube utilizar isso para o seu progresso. Então isso quer dizer, o que ele fez? Ele pegou o poder, humilhou, maltratou, agrediu, menosprezou e se enrolou com a lei. Senhor de vigorosa inteligência, planou em altos níveis intelectuais, de onde nem sempre desceu para confortar ou até mesmo socorrer. Portador de vários títulos honoríficos, muita vez os esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. Ou seja, apesar de toda a intelectualidade, apesar de todos os títulos, ele descia o nível de comportamento social baixo, vil. Porque de repente você vê alguém com paletó, todo muito bem arrumadinho, mas sonega, desvia dinheiro, suborno. Isso é mesquinhez, apesar da posição que ocupa. Impôs-se pelo absolutismo e intensificou
a lavra de espinhos, né, a plantação de espinhos que o dilacerariam mais tarde. Que é isso que nós temos que entender. Não existe uma atitude nossa que não tenha consequências, seja para o lado bom, como seja para o lado ruim. Mas todas as nossas atitudes, elas terão consequências. Chegada a colheita de nefanda messe, nefanda abominável, né? Messe na condição de seara, tá? Então, chegada a colheita de abominável seara, porque ele não plantou e agora ele vai ter que experimentou sofrimentos atrozes. Inumeráveis vítimas o esperavam além do sepulcro e arremeteram, né? Atacaram contra ele. Então, enquanto o nosso doutor Bezerra de Menezes, nós sabemos que o velório dele foi feito pelos amigos que juntaram dinheiro para oferecer um velório ao doutor Bezerra. Mas, em compensação, quando ele desencarnou, foi acordado por Celina, que é uma trabalhadora da Mãe Santíssima, e tinha uma multidão de espíritos que foram recebê-los. Nesse caso aqui, então, ele, o que ele fez? Angariou amigos. E esse irmão, o que ele fez? Angariou inimigos. E quando você vem a desencarnar, você vai lidar, você vai ver os inimigos que você arrumou, que eles já estavam perseguindo ele. Quando ele desencarnou, e não tem como evitar. Por quê? Porque eles estão em sintonia. O algoz, ele passa a estar vinculado com a vítima. E a vítima passa a ter ascensão sobre o algoz. Inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro e atacaram contra ele. Entretanto, se errou clamorosamente, Marcelo, em muitas ocasiões, desejou ser bom e formou dedicações valiosas em torno do seu nome. Então ele não foi 100% perverso. Ele apenas, qual foi a falha dele? No autoritarismo. O poder que ele não soube utilizar para o seu progresso espiritual. Mas ele fez alguma coisinha boa. Ele tinha, como ele dizia, ele desejou ser bom e formou dedicações valiosas em torno do seu nome. Tais devotamentos, contudo, houveram que aguardar a oportunidade por auxiliá-lo. Os inimigos eram massa compacta e gritavam furiosamente, invocando a justiça comum. Retiveram-no longo tempo nas regiões inferiores. E lembra sempre, uma das provações mais difíceis é poder, dinheiro e beleza. Normalmente nós nos comprometemos. Retiveram esses inimigos longo tempo nas regiões inferiores. Saciaram velhos propósitos de vingança, viciando-lhe, torturando-lhe as organizações perispirituais, o corpo. E não tem como, porque lembra que a lei da afinidade, a sintonia é uma lei inderrogável? Não tem proteção, né? Não tem. Porque a espiritualidade está do outro lado, ou protege, deixa vencer. Até porque é a semeadura. Você não teve livre-arbítrio para fazer? A vozinha não dizia não faça e você fez? Tem que sofrer as consequências. O único educador que deixa de ser educador é o pai e a mãe, quando protege demais o filho e não deixa ele sofrer as consequências da sua atitude. O nosso Papai do Céu é educador por excelência. Ele sabe que fazer com que o filho viva as consequências da sua atitude é a melhor forma dele se educar. Isso é um ato de amor. Marcelo, em plena sombra da consciência, olha aí, sombra da consciência, rogou, chorou e penitenciou-se vastos anos. Por mais que suplicasse, por muito que insistissem os elementos intercessórios, porque isso aqui é o quê? Lembra que ele deixou de fazer? Deixou, mas ele fez bem. Algumas pessoas, ele tinha o desejo de fazer o bem. Ele marcou, inclusive, o nome dele. E esse grupo intercedia por ele. Mas mesmo com essa intercessão desses poucos amigos que ele fez, ele ainda passou muitos anos sofrendo. Quando ele diz aqui, ó, por mais que suplicasse, ele suplicando, e por muito que insistissem os elementos intercessórios, encarnados e desencarnados, que tentavam interceder por ele. Mas, porém, entretanto, todavia, a ansiada libertação demorou muitíssimo.
Por quê? Vem a resposta. O remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E não tem como você dissimular para si próprio. Porque a lei está gravada aonde? Não tem como fugir dela. Não tem como fugir da própria consciência. E a nossa atitude, ela mesma já faz a avaliação. Ela é o juiz. Ela já dá a sentença. Ninguém consegue simular para si mesmo. Então, qual era o ponto de sintonia? Remorso. Porque nós sabemos. Porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E o nosso amigo, Marcelo, trazia a consciência chicoteada de remorsos cruéis. Os desequilíbrios perispiríticos flagelaram-no assim, logo que atravessou o pórtico do túmulo, obstinando-se anos a fio. Os desequilíbrios perispiríticos, que é aquilo que nós falamos. A minha conduta, hoje, a conduta do Augusto, atua no corpo perispiritual, promovendo nele equilíbrio ou isso é natural. Se eu perguntar assim, me dá sua identidade, você vai mostrar um pedaço de papel. Mas um amigo espiritual, superior, ele diz, eu vou ver a identidade do Augusto olhando para o perispírito dele. A túnica. Porque o nosso perispírito é a nossa identidade espiritual. Nos apresenta. É a nossa identificação. Feito breve intervalo nas explicações, acrescentou André Luiz curioso. Isso quer, então, dizer que o fenômeno epileptoide. Ele está perguntando, aí o Calderaro corta e já, porque o André Luiz vai dizendo, já vai querer fazer uma redundância sobre a epilepsia, né? Porque ele está dando, o rapaz dá convulsão. O rapaz à noite, no sono, dá convulsão. Aí o André já está fazendo um conceito na cabecinha dele. Então, porque quando ele vem, quer dizer que Calderaro já sabendo o que ele vai dizer, porque lembra que os espíritos se comunicam pelo pensamento. O André ainda não tem essa capacidade, porque é um espírito da terceira ordem, está galgando. Mas é uma linguagem que nós entendemos. Nós nos identificamos com André Luiz. Foi o estudo ainda há pouco de O Livro dos Médiuns. Mas Calderaro já é um espírito mais lúcido. Então ele tem a capacidade de saber o que André pensa. Porque para se comunicar no mundo espiritual, não precisa verbalizar. Nem no mundo físico. Nós nos comunicamos uns com os outros sem verbalizar. Isso quer, então, dizer que o fenômeno epileptoide muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo, como sejam as que procedem de golpes na cabeça. Elucidou o assistente, cortando minha observação reticenciosa. E geralmente é enfermidade da alma, independente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas. Longe vai o tempo em que a razão admitia o paraíso ou o purgatório como simples regiões exteriores. Céu e inferno, em essência, são estados conscienciais. E se alguém agiu contra a lei, vê-se-á dentro de si mesmo em processo retificador, tanto tempo quanto seja necessário. Ante a realidade, portanto, somos compelidos a concluir que, se existem múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma. Então, olha aqui quando ele diz. Isso quer então dizer que o fenômeno da epilepsia, ele vem em corte e diz, muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo. Raramente. Como sejam os que procedem de golpes na cabeça. Explicou então o assistente. Ele diz, geralmente é a enfermidade da alma. Que, em verdade, toda enfermidade física é o reflexo da alma. Ah, mas foi nessa encarnação. Ainda assim é reflexo da alma. Se tu adquirir um câncer por ter fumado ou por ter bebido, isso é o reflexo da tua alma. Um dependente químico. Então o corpo vai estar sempre sendo um reflexo. Sim, vai chegar uma hora que ele vai enfermar? Sim, vai chegar uma hora que ele vai enfermar, porque a máquina se desgasta. Então, olha só. Geralmente é a enfermidade da alma, independente do corpo físico, que apenas o corpo físico registra, nesse caso, as ações que são o quê? Um reflexo. Olha que interessante. Longe vai o tempo em que a razão admitia o paraíso ou o purgatório como simples regiões exteriores. Céu e inferno, em essência, são estados de consciência.
E isso nós temos que entender. É muito comum nós espíritas acharmos que o umbral é um local feito pelo Pai, escrito umbral, venha para cá, como se fosse o inferno. Não é assim, gente. Não pensa assim. Ele aqui diz, olha, é um estado consciencial. Lembra quando André Luiz entrou no livro Os Mensageiros, que tinha mais de 2.000 pessoas deitadas, aparentemente dormindo, mas estavam todas em pesadelo. André pegou uma pessoa e entrou no psiquismo daquela senhora. Aquela senhora via a cena constantemente. Ela estava dormindo, mas ela estava no inferno da própria consciência. E ela via o quê? Ela via ela matando o marido, colocando ele dentro do carrinho de mão, levou para a linha do trem, lá jogou para espatifar toda. E ela constantemente estava revendo essa cena. Ela está o quê? Ela está no inferno da própria consciência. Então, se você for evocar esse espírito, ele vai dizer que ele está na casa dele, vendo o corpo do marido, carregando, eu sou uma assassina, e tu vai dizer que ela está lá. Mas na verdade é o quê? Consciência. A cena já foi. Nós, os médios, somos muito místicos e muitos imaturos ainda em relação à mediunidade. Falta maturidade, meu. Então você vai num ambiente, mas vai entrar num local, você vai visitar a antiga senzala. Aí já começa, tô passando mal um negócio, uma coisa, aí eu tô vendo espírito assim. Aqueles irmãos já até reencarnaram. Então às vezes você autossugestiona muito, ou então o que pode acontecer? Você vai entrar na psicosfera das imagens que ficaram ali, mas eles não estão mais lá. Ficou plasmado, ficou naquele ambiente, ficou impregnado o que aconteceu ali, como a nossa casa é impregnada das nossas vibrações. Então você vai entrar em contato com o que está no psiquismo daquele ambiente. E tem que entender isso. O médium não é para estar passando mal, ele só percebe e ora. Tem que estar dando chilique. Às vezes é autoafirmação, querer se exibir, como diz. Não precisa. Está no psiquismo, está naquele ambiente. Não necessariamente os espíritos estão lá. Longe vai o tempo em que a razão admitia o paraíso ou o purgatório como... Muito bem. Céu e inferno, em essência, são estados de... Porque se nós espíritas rotularmos um umbral de um espaço geograficamente demarcado, criado, eu só estou substituindo o inferno pelo nome umbral. A palavra umbral, o conceito da palavra é porta de entrada. Então é a entrada para o mundo espiritual. É comum, dentro da nossa condição de espírito da terceira ordem, passarmos por um estado de perturbação. Sabe quando você está dormindo, um sono profundo, e alguém te acorda, ou até mesmo você acorda e você tem dificuldade de saber quem você é e aonde você está? Vocês já tiveram alguma experiência dessa? Que você acorda assim meio, você está desconectado. Isso é um estado de perturbação. Mas ele é curto, é rapidinho, porque você volta e toma consciência. Não, eu sou a Conceição, estou em casa, tá, voltei. Mas você viveu um estado de perturbação. Então, nesse processo dessa entrada no mundo espiritual, que nós vamos rotular de umbral, essa entrada no mundo espiritual, há criaturas, todos nós vamos passar por essa perturbação, desse momento de acordar no mundo espiritual. Alguns vão levar alguns minutos, outros vão levar horas, outros vão levar meses, outros vão levar anos. E muitos reencarnam sem adquirir a consciência no mundo espiritual. Muitos que estavam ali naquele estado de sono profundo, no livro Os Mensageiros, a reencarnação é programada sem absolutamente eles terem tido noção de mundo espiritual. Céu e inferno é um estado de consciência e não tem como você dissimular para si próprio. Nós sabemos quem somos. E se alguém agiu contra a lei, esse lei está com ele o quê? Quer dizer que essa lei é de quem? E a lei está gravada onde? Então, olha lá. E se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo em processo retificador, tanto tempo quanto seja necessário. Ante a realidade, portanto, somos empurrados a concluir que, se existem múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo, outras inúmeras há para os desvios da... No processo de convulsão, para quem olha, a impressão que está é que você está tomando um choque enorme. É a pessoa se destruindo. É como se ela estivesse com pavor de algo. Ela se contorce toda, ela se morde. Ela perde a consciência. E algumas vão a óbito, porque acaba se sufocando, batendo a cabeça. Tem que ter uma pessoa próxima para nesse momento auxiliar. Senão a pessoa pode ir a óbito mesmo.
se machuca mesmo. O instrutor fez pausa curta, apontou para o rapaz e continuou. Mas, regressando às informações a respeito de Marcelo, cabe-me dizer-te que, pouco a pouco, esgotou ele as substâncias mais pesadas do fundo cálice de provas. Longos anos de desequilíbrio em que as vítimas, tornadas em algozes, o abalaram com tremendas convulsões, por meio de choques e padecimentos inenarráveis. Clarearam-lhe os horizontes internos, tendo nosso irmão, afinal, logrado entender-se com prestimoso e sábio orientador espiritual, a quem se liga desde remoto passado. Foi socorrido e amparado, indagou ansioso por almas que lhe eram particularmente queridas, sendo-lhe cientificado que os seus laços mais fortes já se encontravam de novo na carne, em testemunhos e labores dignificantes. Suplicou a reencarnação, prometeu aceitar compromissos de concurso espiritual na crosta, a fim de resgatar os enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora. E conseguiu a dádiva, apoiado por abnegado mentor que o estima de muitos séculos. Grande, né? Deixa eu comentar isso aqui. Quando eu li isso aqui, eu pensei em mim, eu disse, olha, meu Deus, evangelizando tantos corações, descambiei muita gente. Olha lá. Então, ele, regressando às informações a respeito de Marcelo, né, cabe me dizer que pouco a pouco ele esgotou, né, as substâncias mais pesadas do fundo cálice de prova. O que vinculava ele aos espíritos que o perseguiam? Remorso. Uma vez ele sofrendo as consequências, ele foi bebendo do cálice até o final. Longos anos de desequilíbrio em que as vítimas, isso aqui tudo é no mundo espiritual. Ele ainda não reencarnou, não. Ele está sofrendo todas essas consequências no mundo espiritual. Olha aqui. Em que as vítimas tornadas em algozes o abalaram com tremendas convulsões. Os espíritos atuavam sobre ele, sobre o corpo perispiritual dele, e o corpo perispiritual dele começava a se debater todinho no mundo espiritual. Nós temos que adquirir o hábito de fazer a autoavaliação da nossa conduta diária, para ver se nós estamos angariando amigos, sabe? Não puxar tapete de ninguém, não desejar mal a ninguém, ser útil, sair da nossa zona de conforto, fazermos sacrifícios. É indispensável, é aquele momento que tu quer dizer um não, mas aí tu lembra assim, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Aí tu levanta e vai fazer, porque o modelo e guia é ele, porque nós temos data de validade, daqui a poucos anos nós estamos voltando para a nossa pátria, e teremos que fazer esse acerto de contas. Nós precisamos nos tornar pessoas melhores. E esse melhor, gente, não é falsa caridade, é ser bom mesmo. O abalaram com tremendas convulsões, por meio de choques e padecimentos, diz André, inenarráveis. Não dá nem para contar o sofrimento que o Marcelo sofreu no mundo espiritual. E olha que ele tinha o desejo de fazer o bem, e até fez algumas vezes. Clarearam-lhe os horizontes internos, tendo nosso irmão, afinal, conseguido entender-se com prestimoso e sábio orientador espiritual, a quem se liga desde o tempo remoto. Foi socorrido e amparado, indagou ansioso por almas que lhe eram particularmente queridas, sendo-lhe cientificado que os seus laços mais fortes já se encontravam de novo encarnado, em testemunhos e labores dignificantes. Então ele suplicou o quê? A gente diz assim, eu não pedi para nascer. Não pediu não, suplicou. O que nós temos que entender, gente, eu acho que às vezes a gente carrega um piano e se enrola com a baratinha. O que eu estou querendo dizer? Deus não é, o planeta está certo, a família está certa, e eu tenho que me acertar com eles. Não adianta eu amar o mundo e não conseguir conviver com eles. E conviver não é só viver, é realmente conviver. E às vezes nós temos encarnações muito dolorosas, onde você encarna sozinho, em um grupo que você não tem absolutamente nenhuma afinidade. Mas não está errado, está certo. Eu não tenho afinidade de gostos e pendores, mas eu tenho encrenca com eles. E eu só vou sair quando eu conseguir resolver tudo, quando eu zerar.
enquanto não zerar, a gente volta de novo. Então ele suplicou a reencarnação, prometeu aceitar compromissos de concurso espiritual na crosta. Ele prometeu. Então, se nós estamos na Terra, gente, isso é verdade. Nós não somos boa peça. Não somos. Nós temos débitos com a lei. E eu supliquei essa oportunidade. E eu me comprometi em tirar um 10. Papai só aceita 10. É por isso que nós estamos fritos igual jaraqui há séculos. E o pior é que as provas vão se tornando cada vez mais difíceis e dolorosas. Vocês sabem aonde hoje as trevas estão atuando? Aonde elas estão atuando de forma mais ostensiva? Para pensar. Casa espírita é 5% da humanidade. Aonde é que está o futuro de uma nação? As crianças. Aonde que eles estão atacando? Nas escolas. Vocês estão entendendo por que Emmanuel está encarnando como professor? Você sabe por que todo mundo quer ser político? Porque ganha muito e tem muita facilidade. Ninguém quer servir a sociedade. Talvez poucos vão entender o que eu vou falar. Se um professor ganhasse uma fortuna, entendeu? Tu entendeu? Então, no nosso país, para ser professor, tem que amar muito o que faz. E para educar crianças, tem que ter sentimento. Então, hoje, a célula mais atacada é a educação. Eu tenho atendido muitos jovens. O índice de dependência química dentro das escolas, de todos os níveis sociais. Então, esse grupo, esses jovens que estão chegando, são os jovens que vão estar aqui, que vieram para fazer um movimento social muito grande e que eles estão sendo atacados, abandonados pelos pais. Um ambiente educacional péssimo, decora, repete, vestibular, tu não vai ser ninguém. E estamos perdendo muitos jovens que eles estão desistindo de viver. Desistir de viver não é só o suicídio, é perder a vontade de continuar, porque eles estão sendo atacados. E ninguém está percebendo isso. Vejo muitas palestras do Mário Cortella sobre a educação. Ele comenta assim que a educação é uma responsabilidade da família. A responsabilidade da escola é escolarizar. E eu vejo que isso é uma consequência, né? Como a criança ela não é educada em casa, na escola ela se manifesta naquilo que ela traz até da própria casa, né? Mas a educação acadêmica, ela vai ajudar ou não na personalidade daquela criatura. Pesa também. O lar é uma instituição que está capenga. Foram os dois pontos. São poucos os lares que estão reestruturados. Casamento, casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. A rotatividade de padrasto e madrasta é uma coisa impressionante. Rotatividade. O Haroldo falou numa palestra dele que o casamento hoje em dia tem data de validade. Tem data de validade. Então ninguém quer fazer mais sacrifício por nada. Todo mundo trabalha, quem é que fica? Então são duas instituições que estão onde está sendo atacada. Por quê? Porque existe uma massa, um grupo de irmãos contra a evolução, contra o progresso. Nós estamos em verdadeira luta, entendeu? Então a reencarnação nós imploramos, suplicamos, imploramos uma nova oportunidade para poder refazer a culpa que nós carregamos. Colaborando, suplicou a reencarnação, prometeu aceitar compromissos de concurso espiritual na crosta, talvez espírita, né? A fim de resgatar os enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora. Será que todos vocês são meus inimigos? Colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora, e conseguiu a dádiva, apoiado por abnegado mentor, que o estima de muitos séculos. Vamos parar aí? Nenhuma pergunta? Então vamos orar? Vamos envolver o nosso irmão Augusto para fazer a nossa prece? Fechemos os nossos olhos e que possamos nos dirigir ao nosso mestre com muito amor, dizendo: obrigado, mestre amigo, por esses ensinos maravilhosos que tu nos traz através desses abnegados trabalhadores do mundo espiritual. Que possamos, mestre amigo Jesus, intuídos pelos nossos anjos guardiães, ter a vontade firme de, na reencarnação que estamos, buscar, nos esforçar para colocar em prática tudo o que aqui aprendemos, para buscarmos compartilhar o amor que já construímos em nossos corações. Enfim, mestre, que possamos buscar cada vez mais
nos aproximar de Ti. Obrigado e fica conosco hoje e sempre, que assim seja.